Olha, eu vou te contar, encontrei um texto aqui na internet que realmente é bem elaborado. Olha, o texto me deixou pasmo aqui, porque muitas das coisas que foram citadas nesse texto eu já venho citando no canal. Eu cheguei a escrever no meu livro das chemtrails, na parte da questão do psicológico, de como que funciona a mente das pessoas que acreditam em teorias de conspiração. Eu fui um deles, claro. E depois de sair da paranoia, eu escrevi aquele livro que aborda a teoria das chemtrails, mas no final do livro, quando vai se aproximando do final, já não é mais a teoria das chemtrails que eu abordo ali, mas todo esse coletivo de conspirações e o modus operandi. Eu já venho falado isso para vocês. E esse texto aqui, ele revela que o estudo de alguns especialistas em neurociência, em ciência comportamental, em psicologia, e o texto aborda o ápice das conspirações na internet, né? Porque nós chegamos a um ápice, que é a Terra plana. A teoria da Terra plana se tornou a maior teoria de conspiração, que vem angariando o maior número de fiéis, e realmente se tornou um negócio que as pessoas dizem assim: ai, que coisa boba esse negócio de terra plana, ai, de novo esse assunto, o que que muda na nossa vida? Ai, se a terra é redonda, se a terra é plana, não muda nada na minha vida. Muda, gente. Muda porque isso está se tornando um fenômeno social, psicossocial, que está se alastrando pelo mundo e vem causando mudanças na forma como as pessoas encaram a si próprias, na forma como o coletivo encara a si próprio. Questões psicossociais que estão aí e tem que ser trabalhado, tem que ser discutido. Por isso eu vou ler o texto para vocês e vou ir comentando. O texto é bem interessante. Ó, você não pode convencer um terraplanista e isso deveria te preocupar. Negar o formato esférico da Terra é o caso mais extremo de um fenômeno que define esta época. Desconfiar dos dados, enaltecer a subjetividade, rejeitar o que nos contradiz e acreditar em falsidades. Tem gente que acredita que a Terra não é uma esfera achatada nos polos, e sim um disco, que a Terra é plana. Não é analfabetismo. São pessoas que estudaram o sistema solar e seus planetas no colégio, mas que nos últimos anos decidiram que todo este negócio da bola é uma gigantesca manipulação. Apenas 66% dos jovens de 18 a 24 anos nos Estados Unidos têm plena certeza de que vivemos em um planeta esférico. 76% na faixa de 25 a 34 anos. Trata-se de um fenômeno global, também presente no Brasil, que costuma ser motivo de piada. No entanto, quando observamos os mecanismos psicológicos, sociais e culturais que levam as pessoas a se convencer desta gigantesca conspiração, descobrimos uma metáfora perfeita que resume os problemas mais representativos da nossa época. Embora pareça medieval, é muito atual. Rejeição da ciência e dos especialistas. Narrações maniqueístas que explicam o complexo em tempos de incerteza. Entronização da opinião própria acima de tudo. Desprezo pelos argumentos que a contradigam. Difusão de falsidades graças aos algoritmos das redes sociais. Está tudo aí. É o caso mais extremo, o mais puro, resume Joseph Lobera, especialista em sociologia dos fenômenos pseudocientíficos. Cada debilidade ou atitude deste coletivo está presente, de algum modo, em muitos dos movimentos políticos, sociais e anti-ciência que irrompem em nossos dias. O fenômeno nasce da desconfiança em relação ao conhecimento especializado e de uma maneira errada de entender o ceticismo, afirma Susana Martinez Conde, diretora do Laboratório de Neurociência Integrada da Universidade Estadual de Nova York. Os estudos sobre os terraplanistas e outras teorias da conspiração indicam que eles acreditam ser os que agem com lógica e raciocínio científico. Em muitos casos, acabam presos na conspiração após tentar desmontá-la. Abre aspas,
é absurdo. Vou desmentir que a Terra é plana, diz Mark Sargent, um dos mais reconhecidos terraplanistas no documentário que retrata o coletivo à perfeição. A Terra é plana, Netflix, né? E acabou afundando como em um poço de piche. A maioria dos terraplanistas não foi convencida. Eles se convenceram ao se verem incapazes de demonstrar que, sobre os seus pés, há uma bola de 510 milhões de quilômetros quadrados. Pesquise isso você mesmo, dizem uns aos outros. Como relata a psicóloga Ashley Landrum, da Universidade Texas Tech, que há 2 semanas apresentou o resultado de seus estudos sobre os terraplanistas na Associação Americana para o Avanço da Ciência. O primeiro slide da conferência é uma imagem de Copérnico, pai da ideia de que a Terra orbita ao redor do Sol, reconhecendo que estava errado após passar 5 horas vendo vídeos terraplanistas no YouTube. Porque, segundo Landrum e sua equipe, que analisa estes fenômenos no projeto Crenças Alternativas, o YouTube é a chave. Todos os terraplanistas se fazem terraplanistas vendo outros terraplanistas no YouTube. E, uma vez que fazem parte dessa comunidade, é quase impossível convencê-los do seu erro, pois são ativados mecanismos psicológicos muito poderosos, como o pensamento motivado. Gente, isso aqui eu cansei de falar já, né, que essa questão de que existem mecanismos psicológicos que são ativados no momento em que uma pessoa começa a adentrar nessas teorias de conspiração. Existem processos psicológicos por detrás disso. Eu abordo muito isso no meu livro e também nos vídeos do canal. Ou seja, eu só aceito como válidos os dados que me reafirmam. Todos os demais são manipulações dos conspiradores. Como em outros movimentos, se a ciência me contradiz, então a ciência se vendeu. Né? Todos foram comprados, todos são gado, todos estão contra mim, todos são conspiradores, né? Todos estão tentando me enganar, é aquela coisa, né? Todos estão errados, só nós estamos certos, nós os terraplanistas ou qualquer outra teoria de conspiração, né? O YouTube parece ser a amálgama da comunidade de Terra plana, conclui equipe em seu trabalho mais recente, apontando essa plataforma de vídeos como a origem das vocações conspiranoicas. O grupo liderado por Landrum entrevistou a cerca de 30 participantes da Conferência Internacional da Terra Plana, e todos descreveram o YouTube como, abre aspas, uma fonte confiável de evidências. Deixa eu ver se está gravando aqui, tá, né? Uma fonte confiável de evidências e um dos provedores mais populares para notícias imparciais, frente aos veículos da mídia, né? A mídia é do sistema, a mídia trabalha para o sistema, mas na internet nós temos informações imparciais, né? Haviam se tornado terraplanistas, tá? Onde é que eu tô? Muitos deles contaram que estavam assistindo a vídeos sobre outras conspirações, o 11 de setembro, por exemplo, e foram atraídos pela história da Terra plana graças às recomendações do YouTube. Muitos especialistas denunciaram como o algoritmo de recomendações do YouTube acaba se transformando numa espiral descendente rumo a conteúdos cada vez mais extremistas, manipuladores e tóxicos. E esse caso não é uma exceção. Como defendem os terraplanistas, o YouTube se tornou o terreno mais fértil para versões alternativas da realidade, onde se desenvolvem mensagens disparatadas e provocadoras, à margem da ciência e dos cientistas convencionais. Sobre qualquer tema, da cura do câncer ao feminismo, passando pela astronomia, o habitual é encontrar as mensagens mais controvertidas entre os primeiros resultados da busca. Bem isso, né? Logicamente, todos têm o direito de postar essas mensagens na rede, mas os algoritmos os promovem mais do que os conteúdos relevantes. Um usuário individual do YouTube, por exemplo, sem respeito pela verdade, o rigor e a coerência, em alguns casos pode chegar a uma audiência comparável à dos grandes meios de comunicação, critica Alex Olshansky, da equipe de Landrum. Gente, isso é muito real, né? Quanto mais conspiratório é o canal, quanto mais delirante é o canal, mais acesso ele tem, mais visualizações ele tem. É impressionante.
Uma reportagem publicada há pouco em The Verge sobre os moderadores dos conteúdos do Facebook mostrou que muitos desses trabalhadores precários estavam sucumbindo às conspirações que deviam controlar. Os moderadores do Facebook. Eles me disseram que é um lugar onde os vídeos das conspirações e os memes que vêm todos os dias os levam, gradualmente, a abraçar ideias estranhas. Descreve o jornalista Casey Newton. Um dos moderadores do centro que ele visitou promove, entre outros membros, a ideia de que a Terra é plana. Outro questiona o Holocausto e outro não acredita no 11 de setembro tenha sido um ataque terrorista. Ou seja, as pessoas que trabalham no Facebook, ou seja, os moderadores são pessoas, né, que deveriam estar moderando os conteúdos, acabam também caindo na onda e, em vez de moderar, acabam transmitindo esses conteúdos. Irredutíveis. Gente do céu, isso aqui... Poxa, cadê o meu livro, né? Eu vou pegar depois. Irredutibilidade perante prova em contrário. Eu lembro dessa frase. Um dos temas que eu abordo no meu livro, a questão psicológica, onde eu falo da questão do delírio, essa patologia psicológica chamada delírio. Uma das características do delírio é exatamente essa: irredutibilidade perante provas em contrário. Nenhuma prova em contrário irá provar nada a uma dessas pessoas. Você pode esfregar as provas na cara dela, não adianta, porque a característica do delírio é a irredutibilidade perante provas em contrário. Não interessa a prova em contrário, ele não vai aceitá-la, porque não se trata mais de um diálogo ou de argumentos e contra-argumentos, se trata de uma doença psicológica, o delírio. Tá aqui, ó, irredutíveis. Só confio nos que os meus olhos veem, repetem os terraplanistas. Embora, como diz Landrum, nossos sentidos sejam muitas vezes os primeiros a nos enganar, como acontece com a ilusão de ótica, por exemplo, né? Eles lançam mão da matemática e nós dizemos, olhe, diz o terraplanista Sargent no documentário ao explicar seu sucesso. Abre aspas. Você não precisa de fórmulas para entender onde vive. Resume esse homem, que passou por todas as conspirações antes de chegar a esta vendo vídeos na internet. Parece que esse tal de Sargent aí é o grande fundador da teoria da Terra plana, né? Ou seja, você não precisa de fórmulas matemáticas para compreender o mundo, apenas os seus olhos. Bem nessa, né? Uhum. Como as pessoas que negam a mudança climática, você não as convencerá com dados. É preciso buscar a forma de despertar nelas as emoções, explica a neurocientista Martinez Conde, e completa. Nossos circuitos neurais respondem às emoções mais do que aos dados. Esse problema contribui para dar margem aos populismos, sobretudo com o fenômeno das redes sociais, que favorece a expansão da desinformação de maneira perigosa. É claro, os vídeos que emocionam geram muito mais as visualizações e acessos do que dados, tá entendendo? Emoções fascinam mais do que dados. Eu acabei de postar um vídeo agora há pouco, né, sobre a teoria de conspiração que eu bolei, que eu joguei na internet, e o vídeo da minha teoria de conspiração tem quase 300 mil acessos. É uma história emocionante, com mistérios, com maçonaria, com símbolos secretos, e tem quase 300 mil acessos. Nenhum dos meus vídeos, onde eu exploro dados, onde eu apresento dados concisos, nenhum dos meus vídeos chega a 1000 acessos. Agora, a minha teoria de conspiração, 300 mil acessos. É isso que ele está dizendo aqui. Emoção fascina mais do que dados, tá entendendo? Isso não deve causar surpresa. Diversos estudos demonstram como a simples exposição a mensagens sobre conspirações provoca nas pessoas uma paulatina perda de confiança nas instituições, na política e na ciência, com consequências tangíveis. Por exemplo, a crença nas conspirações está associada a atitudes racistas e ao menor uso de preservativos frente à AIDS. Todos os terraplanistas... Eu não entendi muito bem o que quiseram dizer com essa frase, com esse pedaço ali, mas ignore. Todos os terraplanistas acreditam em outras conspirações e chegaram a essa cosmovisão através de outras teorias similares. É característica a predisposição para acreditar em diversas teorias conspiratórias ao mesmo tempo, inclusive contraditórias entre si. Ai, gente, eu lembro de um vídeo que eu postei no canal que eu falo justamente essa questão, que as teorias de conspiração elas se anulam entre si. Por exemplo, se a Terra é plana, existe um domo, então Nibiru não vai chegar.
Pô, então coloca um Nibiruta diante de um terraplanista. O Nibiruta vai dizer, não, o Nibiru tá chegando. Aí o terraplanista vai dizer, não, mas peraí, como que o Nibiru tá chegando se a Terra não existem nem planetas lá fora, a Terra tem um domo? Aí você já coloca uma teoria de conspiração e ela anula a outra. Aí se você põe um Nibiruta, um terraplanista na frente de um terra-oquista, sabe a teoria da Terra Oca? A teoria da Terra Oca, o cara vai dizer, não, peraí, a Terra é oca, ela não é plana, ela é oca. Não, mas Nibiru tá chegando, tá entendendo que as teorias elas anulam-se entre si. As mesmas pessoas poderiam acreditar, simultaneamente, que Bin Laden não está morto e que já estava morto quando os militares norte-americanos chegaram à sua casa. Outro exemplo, boa parte dos terraplanistas é também contra as vacinas. Lobera, que estuda esse coletivo na Espanha, admite que essa cosmovisão conspirativa é um dos fatores decisivos, embora não o mais importante. Existem portas de entrada ao mundo das pseudociências e uma conexão entre essas crenças, explica o sociólogo. Na medida em que o pensamento conspiratório se generaliza, representa um problema para a manutenção de uma esfera pública racional, onde as discussões e os debates se baseiam em evidências, em lugar de lançar suspeitas de que um grupo manipula os fatos nas sombras para promover uma agenda oculta, afirma Olshansky em seu trabalho. Nesse sentido, os terraplanistas, por suas crenças extremas, são como o reflexo das sociedades naquelas deformadoras salas dos espelhos dos parques de diversões. Sabe aquelas salas onde os espelhos deformam as imagens, né? Como muita gente já aceita sua mensagem com naturalidade, isso indica que há uma piora real nas condições em que o debate público acontece. Mas essas crenças não surgem do nada. Existem fatores sociais que influem de maneira determinante. Por exemplo, sabe-se que as pessoas que se sentem impotentes ou desfavorecidas têm mais probabilidade de apoiá-las, como as minorias étnicas marginalizadas, e que tais noções se correlacionam com o pessimismo ante o futuro, a baixa satisfação com a vida e a pouca confiança interpessoal. Abre aspas. Devemos entender esses movimentos dentro do nosso contexto socioeconômico. Crescem as disparidades sociais entre os que têm mais privilégios e mais carências. Isso aumenta a desconfiança em relação aos governos e especialistas, diz Martinez Conde. Vivemos em tempos de incerteza, e no âmbito neuronal, a incerteza nos provoca um incômodo, afirma a neurocientista. Essas dissonâncias cognitivas obrigam a pessoa a criar um relato próprio de bons contra maus, que explica, de forma simplista, os fenômenos complexos da atualidade e que as coloca no papel heróico de lutadores pela verdade ocultada. Né? Vocês conhecem aí os canaizinhos da internet, né? Que lutam pela verdade oculta, né? Nós vamos expor a verdade oculta porque o sistema está nos enganando. Nós somos os heróis. Olha lá. As crenças conspiratórias sempre foram associadas a um certo narcisismo coletivo. Os outros são ignorantes. Os Maria vai com as outras. O termo certo seria gado. O narcisismo dos teoristas de conspiração. Gente, eu postei um vídeo. Se você descer ali a lista de vídeos meus, tem um vídeo ali logo abaixo que fala exatamente. Como é que é o nome do vídeo? A arrogância dos despertos. Onde eu abordo exatamente essa questão que as pessoas que entram para grupos de teoria de conspiração se tornam narcisistas, se tornam arrogantes, porque eles são os donos da verdade. Eu faço parte de um grupo seleto. Eu agora saí da Matrix, eu faço parte daqueles que despertaram. Os outros todos são gado, os outros todos estão dormindo na Matrix, mas eu não. Eu despertei, né? E isso vai gerando um narcisismo nessas pessoas, uma arrogância que elas nem percebem. Mas depois tá lá, chamando todo mundo de gado, apontando o dedo na cara. Você é gado, todos são burros, todos são errados. Só o meu grupo é que é certo. É um narcisismo, gente. Eu fiz um vídeo sobre isso, por isso que eu tô lendo esse texto para vocês. Porque o texto ele aborda cada um dos temas que eu já coloquei no meu livro e no meu canal. Só que aqui falado por especialistas. Eu não sou especialista, mas eu observei cada uma dessas questões. Porque, como vocês sabem no meu canal, é isso que eu trabalho.
o modus operandi das teorias de conspiração e o modus operandi da mente das pessoas, os fenômenos psicológicos. Quando eu fui um teorista de conspiração, que eu pirava nas conspirações e que eu comecei a me dar conta, eu parei de pirar nas conspirações. Eu falei, não interessa qual for a conspiração. Eu quero é compreender como que elas operam. E eu passei a estudar o modus operandi. Eu já cansei de falar isso para vocês, né? Onde é que eu tô? Os outros são os ignorantes, os Maria vai com as outras. Além disso, as pessoas que tendem a ver padrões e significados ocultos na verdade são mais propensos a acreditar em conspirações e fenômenos paranormais. São mais dadas a esse tipo de ilusões causais, como ver caras nas nuvens, mas de um modo extremo. Ver caras em uma torrada e dar a elas um significado real. Explica a pesquisadora Helena Matute, da Universidade de Deusto, Espanha, sobre seu trabalho com o fenômeno paranormal. A partir disso, encontramos mecanismos psicológicos como o viés de proporcionalidade. Se algo extraordinário ocorreu, algo extraordinário deve ter causado. E o de intencionalidade. Há uma mão por detrás de tudo. É aquela história do sistema, né? Tudo é o sistema. Tudo é coordenado por alguém. Tudo está sendo orquestrado por um grupo de pessoas. É aquela coisa, né? É o sistema que está por detrás de tudo. Esse desejo de histórias ordenadas que ofereçam certeza e visões simplificadas do mundo pode trazer comodidade e a sensação de que a vida é mais controlável. Resume Landrum em seu trabalho. Assim, as pessoas conseguiriam evitar os altos e baixos da existência, apostando em uma realidade pura, simples e plana, como a Terra, segundo querem acreditar. Eu não vou nem comentar mais nada porque eu acho que isso já foi suficiente. Um grande abraço. Fazendo um rápido adendo aqui, eu já tinha encerrado o vídeo, mas eu vou fazer esse rápido adendo, como eu comentei, né? Capítulo 18, a psicologia por detrás do fenômeno. Esse capítulo onde eu abordo as conclusões que eu cheguei acerca do fenômeno psicológico por detrás das teorias de conspiração, né? E aqui, só vou ressaltar aqui antes que acabe minha bateria, sobre essas duas aqui são as características do delírio. As duas principais situações que caracterizam o delírio. Certeza, mantida com absoluta convicção. Incorrigibilidade, não passível de mudança por força de contra-argumentação ou prova em contrário. Incorrigibilidade ou irredutibilidade, entende? Que é o que havia sido citado, foi citado naquela matéria que eu acabei de ler para vocês. Ó, esses sintomas podem ser observados de forma inegável em pessoas que entram em contato com a teoria das trilhas químicas ou com as teorias de conspiração em geral. É a questão do delírio. Só esse adendo que eu queria fazer para vocês. Um grande abraço.